Então, galera, para a gente começar a meta 5, a gente vai começar a falar um pouquinho de novo sobre o Renascimento, né? A gente vai fazer uma pequena revisão sobre o início do Renascimento, o que acontece, né? Até chegar no Renascimento em algumas cidades, beleza? Mas revisãozinha mesmo para a gente conseguir finalizar essa meta 4, né? Falando sobre a meta 5 já, ok? Para falar do Renascimento, eu tenho que começar a falar sobre a invenção do Gutenberg, que é basicamente uma impressora, né? Ele vai fazer a primeira tipografia. E essa invenção vai fazer com que os livros que eram caríssimos na época se tornem mais baratos, né? Não são extremamente baratos ou coisas que a gente pensa nos valores de hoje, mas eles deixam, por exemplo, de ser passados como herança, né? Imagine livros manuscritos, com a dificuldade de você fazer uma cópia de um livro manuscrito. Agora se torna muito mais rápido de se fazer, mais rápido, também mais barato. Essa invenção vai fazer com que o conhecimento se espalhe por toda a Europa, né? Os novos conhecimentos, as novas teorias. E isso vai fazer com que a população se torne um pouco mais crítica nesse sentido. Uma vez que elas têm mais cultura, uma vez que elas têm mais acesso ao conhecimento, elas também vão começar a questionar certas coisas, principalmente quando se trata da religiosidade. O Renascimento, né, como definição, ele é um movimento cultural e artístico de raiz racionalista, humanista e individualista, que ocorreu na Europa entre o século XV e XVI e teve como principal fonte de inspiração o greco-romano. Ou seja, eles pegaram, né, pela racionalidade do Renascimento, eles pegaram influência da sociedade grega e da sociedade romana. Por que isso? Eles deram o nome de Idade Média, por exemplo. A Idade Média ela surge, né, o termo Idade Média, de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, como se estivessem xingando eles. Por quê? Na Idade Média, para os renascentistas, não aconteceu nada de importante. Lógico, a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, né? Várias coisas interessantes, várias coisas importantes aconteceram durante a Idade Média. Mas para o Renascimento, a Idade Média é a Idade medíocre. Não aconteceu nada de bom dentro da Idade Média. Por isso eles têm que resgatar o que vinha antes da Idade Média, que era a questão da cultura greco-romana. Existe uma nova noção do ser humano, uma nova noção do ser um homem. Homem no sentido não de gênero, não homem e mulher, mas no sentido do ser humano, né? A ideia de que o homem ele é capaz de certas coisas. A ascensão, o surgimento de uma nova sociedade, nela incluído o burguês. E o burguês ele não tinha um lugar na sociedade, ele não era. Agora, nesse momento, ele não era um nobre e ele não era um camponês. Ele estava ali no meio daquela bagunça do final da Idade Média e ele não sabia onde se colocar. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha poder, ele não tinha sangue. E isso vai fazer com que o burguês comece a bancar os renascentistas, os artistas, para que ele possa se colocar dentro de uma sociedade, para que ele possa ter lugar dentro da sociedade. Nesse momento vai surgir o individualismo. O individualismo é uma doutrina que prega que o homem ele é capaz de evoluir dentro da sociedade como um todo. Ele é um ser inovador, ele é um ser, um ator social que vai modificar a sociedade. Como eu já falei, alguns artistas eram patrocinados pelos burgueses. Esses burgueses que patrocinavam esses artistas, eles eram os mecenas, e dá origem ao mecenato, que é uma atividade de incentivo, apoio e proteção literária do artista e cientista. O nome veio principalmente do homem que reconhecidamente o praticou, o romano Mecenas, né? O nome do cara era Mecenas, e ele que começou a proteger os artistas, né, dentro do Império Romano. E esse nome foi trazido então para o Renascimento, e as pessoas que protegiam as artes, que protegiam esses artistas, eles eram chamados de mecenas. A igreja também foi uma das grandes mecenas da época. Então aí vai algumas características do humanismo. O pensamento humanista tem como base a forte rejeição dos valores e das formas culturais medievais do mundo medieval, da Idade Média, como eu já falei, medievo, que não é nada importante no pensamento deles, a valorização dos ideais e as formas de expressão da literatura da antiguidade, greco-romana, a crença do homem como um ser racional, um espírito livre e com livre-arbítrio, né, um espírito crítico e de livre-arbítrio,
e o homem como autor e destinatário de todo o saber. O homem ele é o centro do conhecimento, a partir dele que o conhecimento é instaurado. O antropocentrismo ele vem bater com uma cultura que até então era praticada, que era o teocentrismo. Centrismo no centro. Teo é Deus e antropo é homem. Então, teocentrismo seria Deus no centro. Antropocentrismo, o homem no centro. A concepção filosófica que coloca o homem no centro do universo, o centro da criação. No próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas o renascimento da Alemanha ele tem uma forte influência na reforma protestante de Martinho Lutero. No próximo capítulo a gente fala a respeito disso. Imagens, uma vez que eles estavam tendo uma briga religiosa muito intensa, uma pressão religiosa muito intensa, as imagens de violência e de tensão, elas acabam predominando nesse sentido. E a arquitetura também, com muitos símbolos góticos e igrejas mais sombrias, etc. Ali a gente tem uma imagem de uma disputa entre o céu e o inferno, uma representação do céu e do inferno da época do Renascimento da Alemanha. O Renascimento na França vai ter uma presença intensa do mecenato. Vai ter uma crítica também aos dogmas da Igreja Católica, muito presente no Renascimento como um todo, e obras humanistas e impressionistas, principalmente retratando o corpo. Então ali tem a imagem do almoço na selva e várias outras imagens que aparecem corpos nus dentro das obras artísticas. O Renascimento de Portugal foi um pouquinho mais tardio, aconteceu um pouquinho depois. Ele vai ter uma influência também de novas gerações, por exemplo, de novas gerações do gótico, uma coisa um pouquinho mais clara, uma coisa um pouquinho menos pesada do que o gótico tradicional. E vai chegar no reinado de Dom João I. E tem vários contatos de artistas portugueses com inovações técnicas e estética, então, emergentes na Itália como um todo. O Renascimento da Espanha caracteriza pela sua principal obra, que é o Dom Quixote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, que é uma sátira dos romances de aventura da época, de aventura e de cavalaria. E o último, Renascimento na Inglaterra, caracteriza pelo avanço na música e também pela grande obra literária de William Shakespeare, um dos grandes teatrólogos da nossa história. Ele fez dezenas de peças de teatro. Pessoal, então é o seguinte, esse foi mais um resumo sobre o Renascimento como um todo. A gente resume o capítulo todo aí, e eu quero que vocês façam, eu vou passar isso por escrito, mas quero que vocês façam os exercícios ali do finalzinho, e nessa semana eu vou passar já a diversificada para vocês. Nessa meta eu já vou passar a diversificada para vocês. Eu espero que vocês consigam realizar com maestria isso daí, tá? Obrigado, até a próxima.